Aprenda com o chefe, a série especial nas Serras Gaúchas. Aqui o Vale dos Vinhedos, a Casa Valduga. A cave. Já conhecemos a história, a saga da família Valduga. O Marcos apresentou os parreirais, juntamente com o Daniel, o campeão, o melhor enólogo do Brasil. Já fomos também conhecer a tecnologia, a apropriação de alta tecnologia de vinificação. Hoje nós viemos conhecer aqui aonde dormem as preciosidades da Casa Valduga, as barricas. Essas barricas que têm numa madeira europeia, o carvalho, predominantemente francês. Uma riqueza de aromas que trazem e agregam sabores inigualáveis, sensações. Isso que é a magia do vinho. Vamos então à história das barricas. Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui numa cave de barricas. O que acontece na cave de barricas? É onde o vinho, depois que ele passa pela fermentação, pela vinificação, como nós vimos, ele vai descansar um tempo dentro de um recipiente adequado para que ele possa desenvolver melhor suas características, seus aromas e seus sabores. Esse recipiente é a barrica. Existem barricas americana, existem barricas de carvalho francês. Aqui onde nós estamos, com o nosso amigo Daniel, que nos acompanha mais uma vez, se usa mais que tipo de barrica aqui? Qual é o carvalho, a procedência das barricas da Casa Valduga, Daniel? Oi, Marcos. Então nós utilizamos mais de 90% de barricas francesas, de bosques franceses, Allier, Vosges, que existe dentro da própria França várias florestas, vários bosques. E depois os outros 10%, então, carvalho romeno e algumas experimento carvalho americano. Então, a base nossa é carvalho francês, madeira francesa. Vejam, é interessante isso porque, mesmo dentro da França, existem diferentes tipos de barricas. Como o Daniel falou, existem as barricas de Allier, etc. e tal. Basicamente, essa diferença se deve à porosidade da madeira, não é? A porosidade do carvalho que vai ser processado. Isso faz o que com o vinho? Essa diferença, o que é que ele faz com o vinho? O que é que o vinho acontece com ele lá dentro? Então, existe uma sinergia muito grande quando nós falamos de vinho com o carvalho, a barrica em si, o recipiente. Qual que é essa sinergia? Essa sinergia acontece a polimerização dos taninos, certo? Os taninos, quando o vinho, logo depois da maceração, os taninos são mais agressivos, mais presentes na boca. Certo. Com a colocação deste vinho na barrica, esses taninos, juntamente com os ácidos da madeira e com a entrada da oxigenação, certo? Através dos poros, existe essa micro-oxigenação e esses taninos vão aumentando de tamanho, vai fazendo com que o vinho se torne mais aveludado, mais macio. Perfeito. Então, isso significa basicamente que se você tem um vinho jovem, um vinho leve, que não tem esses taninos potentes, se você levar na barrica, em lugar de achar que ele vai melhorar, ele vai piorar, vai regredir. Então você tem que mantê-lo distante da barrica. Até porque, por sinal, existiria uma despesa, um gasto, porque o vinho parado na barrica tem um custo, a barrica tem um custo. Mais ou menos, quanto é uma barrica como essas que estão aqui às nossas costas? Assim, de 3 a 4 mil reais. Dependendo do câmbio da época. Nesse período, claro. Por exemplo, em torno de 3 a 4 mil reais. 3 a 4 mil reais, uma barrica de 225 litros, mais ou menos. Façam somente a conta quanto uma barrica de carvalho influi no preço de um vinho. Ou seja, então nós sabemos que um vinho que tem essa qualidade para ir para uma barrica e vai passar um tempo dentro dela, esse vinho obrigatoriamente se tornará caro, porque é um vinho que requer um investimento. Então, Daniel, e nessas barricas que está atrás de nós, essas famosas barricas francesas, tem vinho dentro dela? Tem algum vinho? Ah, tem? Excelentes vinhos. Então vamos mostrar para os nossos amigos como é que fica o vinho na barrica. Já que estamos no Vale dos Vinhedos, né, vamos provar a nossa tinta emblemática aqui, que é o Merlot. Maravilha, vamos lá.
Daniel, essas barricas são barricas de Chega, tá. primeiro uso ou já passou mais vinho dentro delas? Então nós utilizamos no máximo 5 passagens de vinhos pelas barricas, certo? Ah, perfeito. Então, sempre quando a barrica é nova, é quando que ela está mais nobre, que ela está com todos os taninos recém-tostados, então nós colocamos nos vinhos de alta gama. E conforme ela vai envelhecendo, ela vai passando para os vinhos mais simples. Perfeito. Mas sempre sabendo que são 5 passagens de vinhos pela barrica. Daniel, por favor, faça as ondas. Descreva-nos esse vinho para os telespectadores. Eles podem ver, é uma cor bem escura, bem intensa, violáceo quase, né? Não é arroxeado. Límpido, está brilhante, né? Já está límpido, né? Cor púrpura, intenso, extremamente bonito o visual do vinho, a cor dele. Na parte olfativa, com muita fruta ainda. É um vinho que não está há muito tempo ainda na barrica, então, além de aportar a barrica a parte do arredondamento, também ele tem muita questão do aporte dos aromas também, que é muito importante que nós falamos. Aporta muitas notas de baunilha, chocolate branco, tabaco. Então, ele tem toda aquela questão do aporte da parte aromática, né? Que depois, quando que o vinho vai envelhecer, isso é importante que vão formar o buquê do vinho. E um vinho que passa na barrica, geralmente, quase sempre tem um buquê muito mais nobre, muito mais acentuado, que acontece a esterificação dos aromas do vinho com o da barrica. Nesse caso, o vinho não faz tanto tempo que está em contato com a barrica, então ele está muito mais presente a parte frutada do vinho. Então, existem algumas notas do chocolate branco que está recém começando a pegar. Está começando a se integrar os aromas entre o que o vinho traz em sua natureza e o que a barrica aos pouquinhos vai cedendo durante esse período de maturação. Justamente. Mais ou menos quanto tempo de maturação passa os vinhos? Os nossos vinhos Depende, permanecem, não tem como dizer o vinho vai ficar 8 meses, 12 meses. Cada vinho é um vinho diferente. Então essa muitas vezes que é a função do enólogo, é fazer esse acompanhamento. Para saber quando o vinho está pronto, vamos nesse tirar. momento, para esse estilo de vinho, esse tipo de vinho já está no momento ideal para retirar o vinho. Não, esse vinho tem que ficar por mais 2 meses. Então, para isso que serve a degustação, né? Essa grande função do enólogo para fazer esse acompanhamento, para tomar essas decisões. Perfeito. Eu fico felicíssimo que essa seja parte do enólogo. Porque é isso que está o segredo da parte complicada. Nós, sommelier, apenas nos preocupamos quando eles colocam um vinho no mercado. Aí a coisa é um pouco mais simples para nós. Isso, então aqui você pode até provar, né? Você vai perceber que na boca ainda ele está com taninos bastante presentes. Por quê? Porque é um vinho bastante potente, é um vinho que tem que ficar de 12 a 15 meses em contato com a madeira para que ocorra essa harmonização. Inclusive ainda apresenta seu caráter vegetal, um pouquinho Isso. acentuado, que esse caráter vegetal é típico da uva, é transferido diretamente da parreira da uva, vai para o vinho direto. Então esse caráter vegetal precisa ser amaciado um pouco, Justamente. né? Porque do contrário, pareceria, não é um defeito, mas desequilibraria o vinho. O resultado no Porque conjunto esse seria... vinho, ele já foi concebido para passar na barrica, certo? Perfeitamente. O vinho, quando vai na barrica, não pode ser qualquer vinho que você simplesmente, eu quero ter um vinho bom e eu vou passar pela barrica. Não, esse vinho foi concebido para amadurecer pelo menos 12 meses com a barrica. Pense lá, continuem contando, 12 meses. O aluguel, hein? Ele realmente apresenta uma boa acidez, né? Isso significa que é um vinho bem vibrante, bem interessante. Agora, o que ele tem ainda, obviamente, é aquele tanino agressivo. Quando ele passa pela boca da gente, ele vai secando, né? Então, é porque justamente precisa amadurecer, precisa passar mais tempo. E nos primeiros meses, quando que você logo coloca o vinho na barrica, existe uma extração maior dos próprios taninos da madeira, da barrica. Que nesses primeiros 6 meses, o vinho ele se apresenta de uma forma até muitas vezes desequilibrada se nós formos consumir este vinho. Tu sempre tem que pensá-lo como vai ser na frente. Isso. Você não pode julgá-lo pelo que é hoje. Não Tem pode. que pensar, hoje está assim, mas amanhã, daqui a Justamente. 2 meses, 3 meses, será no Esse ponto. vinho, quando terá seus 12 meses ou 15 meses, com certeza ele vai estar muito diferente. Quando os taninos todos vão estar harmonizados, eles vão se apresentar taninos com peso maior, molecular maior,
ele vai estar mais arredondado na boca. Agora falamos de tinto, mas e os brancos da casa? Eles vão também para a barrica, sim, não? Também temos, então temos o nosso Chardonnay Gran Reserva, que também fica na barrica de 6 a 8 meses. Esse é aquele da barrica romena, Romena, é isso? justamente. Então esse fica 70% de madeira francesa tipo Borgonha, são Sim. as barricas até do formato Borgonha, e 30% então fica em contato com a madeira romena. E temos também uma parte de vinho branco, base espumante, que serve para algumas assemblagens nossas, que também fica em contato com a madeira. Ah, entendi. Então vocês elaboram algum espumante que parte do vinho que foi por espumante passou na barrica primeiro. O caso típico, no caso, é do 130, que muitas vezes muito famoso. na degustação você passa praticamente desapercebido, porque o objetivo aqui no espumante não é marcar o vinho com a madeira, mas sim essa madeira fazer parte do espumante, complementando, somando, né, na parte aromática, na parte de boca. Ou seja, basicamente a madeira entra para compor, entra para somar e para dar ao vinho uma maior maciez, uma maior complexidade, para fazer com que o vinho melhore. Não é para a madeira abafar o vinho com seus aromas, seus sabores muito pesados. Então ela entra para integrar. É aí que está o grande lance do trabalho com essas barricas que nós temos aqui. Por enquanto eu agradeço pela participação, agradeço vocês, muito obrigado Daniel, e acreditem, esse será um grande vinho. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.